Olá, está começando o Pauta Aberta desta quarta-feira, hoje 8 de setembro, Dia Mundial da Alfabetização e dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, a capital do Paraná. E eu agora trago para você as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Projeto que cria o Sistema Nacional de Educação está tramitando no Senado. Aumenta em 3 vezes o número de brigas entre vizinhos. Acredita-se que a pandemia tenha sido a motivação dessa alta. A amidalite é uma inflamação comum na infância e juventude e é importante ficar atento. Essas e outras notícias a partir de agora no Pauta Aberta. Levantamento de escolas particulares mostra o tamanho do prejuízo provocado pela pandemia no ensino superior. No Brasil por causa da pandemia. A constatação foi feita pelo sindicato que representa faculdades e universidades particulares do país. No ano passado, 36% dos alunos matriculados em algum curso superior abandonaram a faculdade. Esse índice foi ainda maior entre os alunos que cursavam aulas à distância. Neste caso, a evasão chegou a 40%. O Brasil tem como meta no Plano Nacional de Educação matricular 33% dos jovens entre 18 e 24 anos numa universidade, até o ano de 2024. Mas essa meta ficou ainda mais longe com os números de agora, que representam queda de 17%. A importância do curso superior entre os jovens foi demonstrada na última pesquisa do IBGE. Entre os desempregados na faixa etária de 18 e 24 anos, o índice é maior entre aqueles com menos estudo. Está em 24% para quem tem apenas o fundamental, 17% para os que têm ensino médio e 8% para quem tem o curso superior. Em sessão temática no plenário do Senado, debatedores defenderam o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação, de autoria do senador Flávio Arnes. O sistema aumenta a cooperação entre União, estados e municípios. Essa cooperação está prevista na Constituição Federal, mas nunca foi regulamentada. Segundo especialistas do setor, a pouca articulação entre os entes federados é um dos motivos da ineficiência e das falhas nas políticas para a educação. O relator do projeto, o senador Dário Berger, fez algumas alterações no texto, entre elas a criação de comissões de gestores dos 3 níveis de governo. Já temos sistemas unificados de saúde, como o SUS, por exemplo. Na segurança pública temos a SUSP. Na assistência social temos o SUAS e precisamos de um sistema nacional para a educação brasileira. Já passou da hora de termos um sistema nacional de educação que unifique as nossas políticas públicas gerenciadas pela União, pelos estados e pelos municípios. A aprovação deste projeto será um novo marco na gestão educacional e cumprirá uma das metas fundamentais do Plano Nacional de Educação. O senador Marcelo Castro lembra que após o Fundeb ter se tornado uma política permanente, o desafio agora é aprovar o Sistema Nacional de Educação. Em face da emenda constitucional 108, que tornou permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Fundeb, a implantação do Sistema Nacional de Educação passou a ser vista como o próximo necessário e urgente passo. O efeito de um modelo que faça bom uso dos recursos e catalise o processo de aprimoramento dos nossos estudantes e de tudo aquilo que os rodeia é, portanto, inexorável. O representante da campanha nacional pelo direito à educação, Daniel Cara, reforçou a importância de uma maior integração da escola com a comunidade e também de um padrão mínimo de qualidade. Quais são os insumos que não podem deixar de constar do Sistema Nacional de Educação? Ou seja, aquilo que não pode deixar de ter dentro de cada escola pública brasileira. Então é importante dizer que em relação aos equipamentos de suporte, o senhor vai perceber que o acesso a computador e o acesso a copiador e impressora é desigual nas escolas públicas e privadas brasileiras. Em relação à alimentação escolar, os alunos de menor renda recebem uma marmita, mas não têm espaço para comer. A sala de biblioteca e a sala de leitura também é desigual a distribuição. Laboratório de ciências é extremamente desigual a distribuição. Laboratório de informática
Para o representante do movimento Todos pela Educação, a pandemia reforçou a necessidade de um sistema nacional de educação. A quantidade de jovens evadindo, abandonando o ensino médio, a quantidade de jovens, de crianças que não vão conseguir se alfabetizar da forma que deveriam, que não têm conseguido estudar nesse período com as escolas fechadas e com uma resposta muito heterogênea, é enorme. Se a gente tivesse tido um sistema nacional de educação, possivelmente a gente teria tido uma coordenação nacional mais robusta, em termos de suporte técnico, em termos de narrativa, em termos de recurso. O secretário adjunto de Educação Básica do Ministério da Educação, Helder Ricardo Vieira, ressaltou que o sistema deverá assegurar um padrão mínimo de qualidade e apontou que a lei deverá dar mais clareza sobre como se dará a cooperação entre os entes da federação. Para nós é importante estabelecer em lei complementar essa organicidade, composição e os papéis das atuais estruturas de governança, clarificar o papel do Sistema Nacional de Educação quanto aos demais sistemas subnacionais, permitir maior flexibilidade para definições dos papéis e responsabilidades a partir de negociações e pactuações ocorridas nessas instâncias de governança. O Sistema Nacional de Educação é muito importante, necessário, então vamos continuar fazendo esse entrosamento para chegarmos à conclusão do relatório do senador Dário Berger, para que a gente possa ter um bom projeto para a educação brasileira. O aumento do número de pessoas em casa por causa da pandemia triplicou os conflitos entre vizinhos. Um desafio para os síndicos que têm que administrar tantas reclamações. A solução pode ser simples e uma boa conversa pode evitar confusões. Vamos conferir na reportagem. Quem nunca teve problemas com vizinhos? Acontece, não é mesmo? Mas com a pandemia, os conflitos aumentaram. Quase 8 milhões de pessoas tiveram que trabalhar em home office. As crianças passaram a ter aulas online. E com tanta gente em casa por mais tempo, não teve jeito. As reclamações triplicaram. A Maria Amélia mora nesse prédio há 22 anos e sabe que a convivência, às vezes, pode ser difícil. Um dos problemas é a garagem do subsolo, que as pessoas, às vezes, os carros são muito grandes, as pessoas querem ter 2 carros e a garagem, às vezes, não cabe em 2 carros. Esses apartamentos, alguns deles, eles têm uma laje que ela não é tão protegida. Então, às vezes, a pessoa usa salto alto, tem um piso cerâmico e aí fica aquele tique, 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 tique. Então, tem gente que reclama, tem gente que não reclama. 43% dos síndicos constataram aumento nas ocorrências de barulhos e brigas entre vizinhos. E 24% perceberam que o problema piorou em 2021. Administrar esses conflitos não é uma tarefa fácil. Tem condomínio que os condôminos preferem buscar o síndico para intermediar. Tem condomínios que os condôminos procuram conversar entre si. E tem condomínio que procura não interferir nisso e pedir para que a administradora atue, para que o síndico não seja a pessoa não grata dentro do condomínio. E aí a administradora tem uma atuação muito grande nisso, porque é ela quem vai mandar a notificação para o condômino, é ela que vai multar o condômino e o síndico fica afastado desse conflito. A boa notícia é que em 75% dos casos, a solução é mais simples do que parece. Se os condôminos até utilizassem algumas regras, de convivência, primeiro, respeitar melhor a lei de silêncio. A outra coisa é participar mais das assembleias de condomínio. É nas assembleias que eles discutem o que é melhor para todos. Então, o ideal é a conversa. É uma família, porque se torna uma família, 22 anos você morando no mesmo lugar, é uma família. Em Maringá, no noroeste do Paraná, a colheita do milho ficou prejudicada por fatores climáticos. A perda da produtividade chega a 75%. O vai e vem da máquina deixa claro que é tempo de colheita. Só que olhar para a plantação nesse ano não está sendo um motivo de muita alegria para o seu José Nunes e tantos outros produtores de Maringá e municípios da região. O atraso na plantação e fatores climáticos fizeram com que a safra não respondesse às expectativas. Primeiro foi a estiagem nos meses de abril e maio,
né? Uma estiagem muito longa que prejudicou sensivelmente a cultura e depois, em final de junho, 30 de junho, tivemos uma geada e mais 2 ou 3 subsequentes que realmente prejudicaram em muito a produção de milho na nossa região. A perda da produtividade chega a 75%. Para se ter uma ideia, o esperado era colher cerca de 80 sacas de milho por hectare e o que tem sido colhido não passa de 20 sacas. Nesse ano, seu José plantou 250 hectares do cereal. Esperava 15 mil sacas, mas deve colher algo em torno de 4 mil. E a situação fica ainda pior por conta da perda da qualidade dos grãos. O que eu estou colhendo agora, que foi plantado um pouquinho primeiro ali, né, uns 20%, em torno aí de uns 40 sacos por hectare que a gente está produzindo, né? Agora, os restantes que foi plantado mais para o final de março, aí já pega assim, tipo ali, um saco por hectare, 50 quilos por hectare, né? Então a perca vai ser bem violenta. Mas apesar de a realidade dos produtores de Maringá e região não ser animadora, a previsão para 2021 é de uma safra recorde no Brasil, com 256 milhões de toneladas de grãos, cereais e leguminosas. Esse número é 8% maior do que a safra de 2020. A colheita do milho deve ir até meados de setembro. E mesmo diante de um cenário desfavorável, a esperança por colheitas melhores é o que move o produtor. O agricultor não pode desanimar, né? Porque isso aqui, a nossa empresa é céu aberto. É o que a gente que tem para produzir, para sustentar o mundo aí, né? Então a gente tem que produzir. Você tem o costume de ficar sentado ou até mesmo quando está andando e não prestar atenção na postura? Pois deveria. A má postura causa problemas na coluna. Veja na reportagem como se prevenir. A Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou vai ter dor na coluna. A dor lombar é a segunda maior causa da ida dos pacientes aos consultórios médicos. A dor nas costas e a dor muscular atingem 8 a cada 10 pessoas no mundo inteiro. Para os brasileiros, a má postura é a principal causa. Sentar de qualquer jeito para trabalhar, mexer no celular, assistir televisão, dirigir ou até mesmo para dormir podem causar essas lesões. A queixa principal é dor, formigamento nas articulações, formigamento nas mãos e nos pés. A permanência em pé gerando dor, às vezes até falta de força em um dos membros. Então, assim, as queixas são diversas, mas a mais comum é começar por dor e a seguir começar a ter formigamento nos membros. Quanto mais rápida for a abordagem, mais precoce for a abordagem, é mais interessante. É mais fácil resolver um problema no início, quando a dor ainda não virou crônica, quando não tivemos uma sequela, o paciente não ficou protelando ainda ao médico, ou seja, quanto mais precoce é o diagnóstico e a abordagem correta dessa patologia, melhor e mais satisfatório é o resultado. Como os problemas são inúmeros, não existe um tratamento universal. É necessária uma avaliação individual e depois de feito o diagnóstico são indicados os tratamentos. Vai desde um simples exercício ou alongamento, acompanhados ou não de medicamento para alívio dos sintomas, até uma intervenção cirúrgica para a correção. Alguns tratamentos coadjuvantes, como a quiropraxia, são aliados no combate às dores. Em alguns casos, chegam a resolver o problema do paciente por completo, como é o caso da Amanda. Eu nunca tive problemas de coluna, né? E do ano passado para cá eu precisei começar a fazer muito atendimento online. Então, muito tempo na frente do computador, também os exercícios diminuíram bastante, né? Então, comecei a sentir muito torcicolo, muito desconforto nas costas. Então, eu precisei de buscar orientação. Então, meu primeiro pensamento foi mesmo a quiropraxia. Desde o primeiro ajuste, já senti muito, é um alívio, né? Quando você tem já desde o primeiro ajuste. Então, foi por isso que eu busquei a quiropraxia. E no início, quando estava mais tenso, eu precisava fazer mais sessões. E com o tempo, cada vez menos, hoje eu faço mais um ajuste mensal ou a cada 15 dias para fazer uma manutenção mesmo da coluna. A quiropraxia é uma especialidade e profissão da área da saúde, que tem como foco a coluna vertebral e é usada para tratamento e também para prevenção. Quiropraxia trata problemas da coluna vertebral, né? Então, dor de cabeça, irradiação para os braços, hérnia de disco. Aqui eu costumo atender bastante gente com dor no pescoço, que ficam muito tempo na frente do computador.
que ficam com uma posição errada na frente do computador, na frente, a cabeça muito baixa no celular. Tudo isso acarreta dores, acarreta problemas e eu consigo tratar através da quiropraxia. Depois do intervalo tem a nossa coluna sobre saúde. Você vai saber um pouco mais sobre inflamação nas amígdalas. Até já! Estamos de volta com o Pauta Aberta desta quarta-feira, 8 de setembro. Eu falo direto de Curitiba para todo o Brasil. Hoje no nosso quadro sobre saúde, você vai ver que a amidalite é uma inflamação comum na infância e juventude, sendo uma das causas mais comuns de febres em crianças. Acompanhe. Um dos sintomas que mais procuram o médico otorrino são as infecções de garganta por amidalites. Você já teve isso? Você sofre com sintomas de amidalite com frequência ou é de vez em quando? E quando sofreu, realmente doeu, não doeu? Vou te contar um pouco mais sobre isso. Primeiro, vou falar o que são as amígdalas. As amígdalas são aquelas glândulas que ficam lá no fundo da garganta de um lado e de outro. Geralmente ficam escondidinhas no lateral, mas às vezes podem ser aumentadas de tamanho. Não sabemos o porquê, mas tem pacientes que apresentam. Se for encostando uma na outra, às vezes encosta na úvula, que é o sininho que fica bem no meio da garganta. O paciente pode ter alguns sintomas, uma voz abafada, pode roncar por isso. Imagina 2 bolas na garganta que tampam a garganta. E às vezes crianças pequenas podem ter dificuldade de falar e até de mastigar. Às vezes tem que comer com pequenos pedacinhos, cortar bem pequenininho a carne também. Lembrando que as amígdalas são glândulas linfóides, são glândulas de proteção, elas estão ali para te proteger, só que às vezes acontecem infecções nelas que são as amidalites. Mas lembrando que a grande maioria das amidalites não são bacterianas como você acha que são, ou seja, você acha que precisa do antibiótico. A grande maioria, mais de 80% das infecções de garganta por amidalite são virais, ou seja, não precisa do antibiótico. As duas, tanto a viral e a bacteriana, vão dar dores, só que a bacteriana, realmente, a dor é muito mais intensa, está associada à febre também, dor no corpo, calafrio, às vezes até dificuldade para mastigar também e pode provocar salivação também. E o paciente, geralmente, a amidalite viral, ela fica a amígdala já mais inchada e vermelha. Já a amidalite bacteriana, também inchada, pode provocar vermelhidão, mas principalmente formar aquelas plaquinhas brancas que recobrem toda a amígdala, pode ser de um lado e de outro também. Não confunda com os casos amidalianos, que são aquelas massinhas brancas, mal cheirosas, que às vezes se acumulam no buraco da amígdala e não dá dor, mas pode provocar um mau hálito, um gosto ruim na boca ou uma sensação de alguma coisa presa que não desce, não sobe. Mas se você vai abrir a boca, você vê uma coisinha branca ou amareladinha ali. Não confunda com a amidalite bacteriana. Quais são os tratamentos para esses casos? Geralmente são para analgésicos, antitérmicos ou anti-inflamatórios, se assim o teu médico otorrino te indicar. Mas se ele comprovar que é uma amidalite bacteriana, ele pode indicar também um antibiótico. Se você tem isso com frequência, esses sintomas, pode ser necessário ou fazer um tratamento para melhorar a imunidade. Sim, existem medicamentos para isso, tanto para infecções virais quanto bacterianas. Mas se você observa que sintomas de amidalite bacterianas são muito frequentes, de 3 a 4 ao ano, não melhora com esses tratamentos e você sempre está se incomodando, ou você é criança, está faltando na escolinha, ou se é adulto, falta no trabalho, se está te constrangendo também, que você tem que ficar faltando e tomando antibióticos, estraga teu corpo, pode ser indicado uma cirurgia da retirada das amígdalas. E hoje a cirurgia é bem simples. O paciente anestesia geral, é feito num hospital, no mesmo dia vai para casa, tem que ficar alguns dias de repouso, geralmente de 7 a 10 dias de repouso. Crianças pequenas, a evolução, a retorno para atividades é bem rápida, o adulto já dói um pouco mais. E a alimentação, só coisinha molinha e gelado. Mas claro, converse com o teu médico otorrino, que é o médico que faz essa cirurgia. E você, tem mais alguma dúvida sobre a amidalite? Escreva pra gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Produtos frescos, sem agrotóxicos e vindo de quintais produtivos da zona rural de Feira de Santana. E o melhor é que tudo isso pode estar na palma da sua mão. Como?
através do projeto Feira Virtual, uma plataforma criada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Feira de Santana. Alisson mora no distrito de Ipuaçu, em Feira de Santana. Ele produz couve, tomate cereja, manjericão, hortelã, andu, pimenta, quiabo e muito mais. O jovem de 18 anos é estudante de fisioterapia. Aprendeu a plantar com a mãe e há 4 anos vende os produtos cultivados no quintal de casa sem agrotóxicos em feiras da cidade. No início da pandemia, Alisson perdeu boa parte da renda e não foi só ele que passou por isso não. Mais de 60 famílias da zona rural de Feira de Santana ficaram sem saber como escoar a produção. Foi aí que o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Feira de Santana teve a ideia de criar o Feira Virtual. Antes eu já comercializava, agora era em menor quantidade. Aí a feira, quando chegou a feira, teve um aumento na comercialização. O projeto Feira Virtual foi criado em maio do ano passado. De lá para cá, mais de 3.600 produtos já foram vendidos. Galinha de quintal, hortaliças e os derivados da mandioca, como o beiju, são os mais pedidos. Os produtos são disponibilizados no site. Tem mais de 150 opções: doces, frutas, hortaliças, verduras, grãos, bolos, laticínios. Os clientes escolhem e na quinta, a equipe do Feira Virtual faz as entregas. Semanalmente, nós fazemos uma média de 35 entregas, são todas as quintas. Mas, levando em consideração geral, nós temos uma lista de transmissão com 400 clientes. Só que com uma oferta, principalmente agora que chega setembro, as chuvas são um nível bem menor, aí a gente não consegue atender a demanda. Então a gente movimenta uma semana uma lista, uma semana outra lista, que fica em torno aí de, semanalmente, 200 clientes. Acompanhamos a organização das entregas. A equipe prepara tudo rapidinho. Eu acho os produtos, em primeiro lugar, mais deliciosos, mais saborosos do que a gente encontra nos mercados. E eu tenho uma consciência de que essa produção ela é menos nociva à natureza, ao meio ambiente, pelo fato de não usar agrotóxico. E por último, eu estou colaborando com pequenos agricultores, né? Gente que precisa disso aqui para sobreviver. A presidente do sindicato disse que o Feira Virtual veio para ficar. É um projeto que está aí e vai continuar, e a nós cabe fazer um projeto que se autossustente, mas que quando melhorar o tempo que ele vire presencial. Então a gente vai, uma iniciativa dessa vai alimentar para que nós possamos ter a feira virtual, que agora é para valer, ela não vai deixar de existir, mas nos diz a necessidade da gente fazer uma feira presencial e um comércio permanente dos derivados. Alisson mora no expansão do tráfico de drogas no Brasil é o objetivo de um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara. A proposta tipifica o crime de narcoterrorismo, que terá penas maiores do que o tráfico de drogas. O texto aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para o plenário. Causou milhões de mortes e também fez aumentar o consumo de drogas. No Brasil, dados do Ministério da Saúde mostram que o socorro por uso de alucinógenos no SUS cresceu 54% de março a junho do ano passado, em comparação com o mesmo período de 2019. Dificultar o acesso a essas substâncias é uma das formas de reverter o quadro que preocupa médicos e especialistas. Na Câmara, um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública aumenta a pena para o traficante que, além de vender drogas, intimidar e constranger pessoas com armas de fogo para controlar um território dentro de uma cidade. O texto cria o crime de narcoterrorismo no Brasil. A pena prevista vai de 6 a 15 anos de prisão. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para o plenário. No passado, os traficantes de droga, eles unicamente vendiam entorpecentes. Hoje não. Hoje eles se reúnem, eles têm armas de fogo, têm explosivos e visam domínio territorial urbano e rural. Na verdade, o que eles querem é impor, através da violência, o seu mercado de drogas. E isso está aterrorizando a população. Temos o caso do Rio de Janeiro,
Amazonas, Ceará. E esse crime, que tem uma pena prevista de 6 a 15 anos, fará com que esses marginais fiquem mais tempo na cadeia. É claro que a educação é o melhor caminho. Melhor do que prender um bandido é evitar que ele exista. Mas até lá, nós precisamos cuidar das pessoas. E cuidamos dela quando tiramos de circulação os marginais. Os filhotes de panda que nasceram no Zoológico de Madrid passaram por avaliação médica. De acordo com especialistas, os gêmeos estão em boa forma. Os pandinhas que nasceram no Zoo Aquarium de Madrid passam bem. Veterinários examinaram os gêmeos que pesam 171,4 e 137,4 gramas. O sexo dos filhotes ainda não pôde ser determinado. Os dois vão ficar com a mãe, Rua Zuibá, mas contarão com o auxílio de uma incubadora nessas próximas 8 semanas, que são essenciais para o desenvolvimento deles. Segundo o zoológico, o nascimento dos gêmeos foi uma grande contribuição para os programas de preservação de espécies de extinção. A reprodução dos pandas é complicada, seja no cativeiro ou na natureza. Segundo os especialistas, poucos animais possuem interesse em se acasalar. E mesmo quando há interesse, não sabem como realizar o ato. Além disso, as fêmeas só entram em período reprodutivo uma vez ao ano por 1 ou 2 dias. O panda gigante é listado como uma espécie vulnerável pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com menos de 2.000 indivíduos soltos em seu habitat. Pauta Aberta está terminando. Nós temos um novo encontro amanhã, logo depois do Divina Receita, com Olga Bongiovanni. Até lá!